Enquanto você assistia ao cerco no Pacífico entre Estados Unidos e China, a Alemanha acabou de ativar um plano secreto de 1.200 páginas para movimentar 800 mil soldados da OTAN até a fronteira russa. E isso não é exercício de rotina. É preparação para a guerra real. Antes de 2029, o Wall Street Journal revelou o documento completo. E o que está escrito ali muda tudo o que você achava sobre a estabilidade da Europa. Deixa o like agora e se inscreve no canal. Porque o que eu vou revelar hoje pode ser o início do maior conflito militar desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos direto ao ponto. O plano se chama O Plan Deu. Foi elaborado há 2 anos e meio pelo alto escalão do exército alemão. E a premissa inicial era clara. A Rússia estaria pronta para atacar a OTAN a partir de 2029. Mas eventos recentes de sabotagem, espionagem e invasão do espaço aéreo europeu mudaram essa estimativa. Agora, oficiais alemães acreditam que o ataque pode acontecer antes desse prazo. E a Alemanha não está esperando para se preparar. Porque se a Rússia atacar qualquer país da OTAN na Europa Oriental, 800 mil soldados vão ter que cruzar o território alemão para chegar ao fronte. E aqui está o detalhe técnico que poucos entenderam. A Alemanha é a rota obrigatória. Os Alpes formam uma barreira natural ao sul. Então, tropas americanas, britânicas, francesas, todas teriam que passar pela Alemanha. E o país não estava preparado para isso. Porque após a Guerra Fria e a reunificação em 1990, a Alemanha adotou o que o Wall Street Journal chamou de otimismo pacífico. Berlim deixou de investir em infraestrutura de uso dual. Rodovias que podiam virar pistas de pouso foram abandonadas. Pontes que suportavam tanques não foram reformadas. Mas agora a realidade mudou. E o Oplan Deu detalha exatamente como converter o país inteiro em corredor militar. Rodovias com guarda-corpos removíveis. Divisões centrais de faixas que podem ser retiradas em horas. Tanques subterrâneos de combustível. Torres de controle aéreo que podem ser montadas instantaneamente. E tem mais. O plano prevê a construção de cidades militares completas em 14 dias. A empresa Rheinmetall, especializada em logística, já fez o teste. Ergueu um acampamento para 500 soldados com alojamento, 5 postos de combustível, refeitório e vigilância por drones. E desmontou tudo em 7 dias. Mas o teste também revelou os limites da infraestrutura alemã. Não houve capacidade para acomodar todos os veículos. O terreno era irregular. E ficou claro que 20% das rodovias e 25% das pontes alemãs precisam de reformas urgentes para permitir a passagem de veículos militares de grande porte. E o custo? 15 bilhões de euros só para os portos do Mar do Norte e Báltico. Isso é 93 bilhões de reais. E mais 3 bilhões de euros exclusivamente para projetos de uso dual de infraestrutura. E a Alemanha está investindo esse dinheiro agora. Não em 2029. Agora. Porque o objetivo do Oplan Deu não é só logística. É dissuasão. Um oficial alemão foi direto ao Wall Street Journal. O objetivo é prevenir a guerra, deixando bem claro para nossos inimigos que, se eles nos atacarem, não serão bem-sucedidos. Mas enquanto a Alemanha se prepara para receber 800 mil soldados, Donald Trump está fazendo exatamente o oposto. No dia 6 de janeiro de 2026, ele menosprezou publicamente os aliados europeus da OTAN. E a declaração dele foi brutal. Trump disse: Rússia e China não têm nenhum medo da OTAN sem os Estados Unidos. E duvido que a OTAN estaria lá para nós se realmente precisássemos dela. E completou dizendo que ele levou os países da OTAN a aumentar os gastos de defesa de 2% para 5% do PIB. E aqui está o detalhe que muda tudo. Trump afirmou que a maioria dos países não pagava suas contas até ele aparecer, que os Estados Unidos estavam pagando ingenuamente por todos, e que sem a intervenção dele, a Rússia teria toda a Ucrânia agora. Mas a declaração de Trump veio junto com algo muito mais perigoso. Ele voltou a ameaçar anexar a Groenlândia, território semi-autônomo da Dinamarca, e membro da OTAN. Trump disse que a Groenlândia é necessária para a segurança dos Estados Unidos, e que navios chineses e russos trafegam no Mar do Ártico. E a justificativa oficial de Trump faz sentido do ponto de vista estratégico. Com o derretimento das calotas polares provocado pelo aquecimento global, o comércio pelo Ártico vai explodir nos próximos anos. E a China está investindo pesado em rotas marítimas pelo norte. E Trump quer cortar esse acesso. Mas tem um problema. Anexar a Groenlândia é ilegal segundo o direito internacional. E a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, foi direta.
Ela disse que se um país da OTAN atacar um parceiro da própria OTAN, seria o fim de tudo, o fim da Aliança Atlântica. E a reação europeia foi imediata. No dia 6 de janeiro, 8 dos 32 países da OTAN publicaram um comunicado conjunto defendendo a soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia. França, Alemanha, Reino Unido, Portugal, Espanha, Itália, Polônia e Dinamarca. O comunicado foi diplomático, mas o recado foi claro. Cabe à Dinamarca e à Groenlândia, e somente a elas, decidir sobre assuntos que dizem respeito à Dinamarca e à Groenlândia. E isso é uma resposta direta a Trump. Mas Trump não recuou. E aqui está a análise que o major-general português Agostinho Costa fez para a Agência Brasil. Ele disse que a resposta dos aliados europeus foi tímida, que a declaração de Trump é bullying puro e duro, e que a Europa está em estado de choque. Agostinho Costa foi além. Ele disse que os países europeus vivem uma orfandade em relação aos Estados Unidos, que toda a política de Trump vai contra as expectativas do componente europeu da OTAN, e que a submissão da Europa aos Estados Unidos é patológica. E ele fez uma análise devastadora sobre o aumento dos gastos militares. Segundo o general português, o aumento de 2 para 5% do PIB foi fundamentalmente uma transferência de recursos para a indústria de armas americana, porque a indústria militar europeia não está desenvolvida o suficiente para fornecer esses armamentos. Então, enquanto Trump pressiona a Europa para gastar mais, ele está garantindo que esse dinheiro vá direto para empresas americanas. E, ao mesmo tempo, ele ameaça anexar território de um aliado europeu. E isso está destruindo a confiança dentro da OTAN. Mas do outro lado da fronteira, a Rússia está observando tudo. E a Bielorrússia, aliada de Moscou, acabou de emitir um alerta que não pode ser ignorado. No dia 12 de janeiro, o ministro da Defesa bielorrusso, Viktor Krenin, disse que há uma militarização sem precedentes em toda a Europa. Krenin se reuniu com o presidente Alexander Lukashenko para discutir a situação de segurança na fronteira. E o alerta foi direto. Estamos observando contínuas ações e planos de caráter agressivo relacionados com o nosso país. E as autoridades bielorrussas estão em alerta permanente para potenciais atos hostis. E os números que a Bielorrússia divulgou são impressionantes. Mais de 2.200 aeronaves em países europeus, sendo 130 delas pertencentes à Polônia e aos Estados Bálticos. Voos de bombardeiros norte-americanos sendo monitorados constantemente. E mísseis de cruzeiro sendo destacados em bases dos Estados Unidos na Polônia e na Romênia. E aqui está o detalhe técnico que Karenin destacou. Essas bases foram vendidas como sistemas antimísseis defensivos. Mas com uma alteração mínima, esses sistemas podem lançar mísseis de cruzeiro que conseguem alcançar o território bielorrusso. E também a Rússia. Krenin foi claro. Estamos acompanhando atentamente tudo o que acontece. Todos os voos realizados ao longo da nossa fronteira nacional. Estamos adotando medidas adequadas para reagir a todas as possíveis provocações que possam ocorrer. E, em geral, estamos preparados para a resposta a qualquer perigo, desafio e ameaça. E tem um agravante. Devido à guerra na Ucrânia, estão acontecendo cada vez mais violações da fronteira nacional e do espaço aéreo da Bielorrússia. E isso está aumentando a tensão, porque qualquer erro de cálculo, qualquer incidente na fronteira, pode escalar rapidamente. Agora conecta todos os pontos. A Alemanha está preparando infraestrutura para receber 800.000 soldados da OTAN. Trump está pressionando aliados europeus e ameaçando anexar território dinamarquês. A Bielorrússia está alertando sobre militarização sem precedentes, e a Rússia está observando silenciosamente. E enquanto isso acontece na Europa, o Pacífico está em chamas. Estados Unidos cercando Taiwan com porta-aviões. China cortando terras raras para o Japão. E o Oriente Médio está sem nenhum porta-aviões americano pela primeira vez em mais de 2 anos. Porque os Estados Unidos estão fazendo escolhas impossíveis. Priorizar o Pacífico, intervir na Venezuela, e ao mesmo tempo manter a OTAN funcional na Europa. Mas os recursos são finitos. E a Marinha Americana está operando no limite. E aqui está o reflexo no Brasil. Se a Europa entrar em conflito com a Rússia, os preços de energia vão explodir globalmente. Gás natural, petróleo, tudo depende de fornecimento russo. E se a OTAN bloquear exportações russas, a inflação global dispara. E tem outro problema. Se a Alemanha converter sua economia para a produção de guerra, a indústria automotiva alemã vai travar. E o Brasil importa tecnologia, máquinas, equipamentos industriais da Alemanha. E tudo isso fica mais caro ou simplesmente para de chegar. Mas o pior cenário é o efeito cascata.
Porque se a Rússia perceber que a OTAN está se preparando para a guerra, ela pode decidir atacar antes que a preparação esteja completa. E isso transforma a dissuasão em profecia autorrealizável. Você se prepara para a guerra, e a guerra acontece exatamente por causa da preparação. E o Oplandale reconhece isso. O plano não é só para vencer uma guerra. É para mostrar capacidade de resposta tão forte que a guerra nunca aconteça. Mas a eficácia da dissuasão depende de credibilidade. E Trump está destruindo a credibilidade da OTAN. Porque enquanto a Alemanha investe bilhões em infraestrutura militar, Trump diz publicamente que a OTAN sem os Estados Unidos não assusta ninguém. E isso enfraquece toda a estratégia de dissuasão europeia. Porque se a Rússia acreditar nisso, o cálculo de risco muda completamente. Então, quando você vê notícias sobre planos militares secretos, sobre ameaças à Groenlândia, sobre alertas da Bielorrússia, saiba, não são eventos isolados. É um tabuleiro sendo reposicionado. E 800 mil soldados não se movimentam por precaução. Eles se movimentam porque alguém acredita que a guerra está próxima. Agora me diz, você ainda acha que a Europa está em paz? Ou você entendeu que o maior conflito militar desde a Segunda Guerra Mundial pode estar a meses de distância? Deixa o like, se inscreve no canal. Porque o próximo movimento pode definir se essa preparação evita a guerra ou se acelera o inevitável. E quando isso acontecer, você vai querer ter entendido os sinais antes. Porque no jogo geopolítico, quem não se prepara paga o preço. E dessa vez, o preço pode ser medido em milhões de vidas.